Olá, senhores, olá, senhoras. Professor Gabriel Menezes aqui com vocês de novo, tudo bem, gente? Vamos lá. Nossa aula hoje é sobre economia da Austrália e da Nova Zelândia, tá? Então eu quero focar com vocês alguns aspectos, tá? Tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, eventualmente falar de alguns países ali próximos a esses dois países que são os mais importantes da Oceania, tá? E lembrando que essa matéria ela volta a falar de Oceania com aprofundamento dentro de Austrália e Nova Zelândia, tá? Então, de forma geral, a gente está falando sobre a Oceania, aspectos econômicos. Legal. Vamos falar um pouco aqui sobre o que interessa, tá? Vou passar aqui o slide. A primeira imagem que eu trago para vocês, pessoal, é uma imagem, tá, retirada aí da Bloomberg, né, uma das grandes mídias internacionais, que fala a respeito da síndrome, tá, sino-australiana. Tá? O que seria uma síndrome sino-australiana? Né? Sino lembra de chinês e australiana, claro, lembra de Austrália. Que é basicamente a relação de dependência do minério de ferro australiano, tá, com a exportação para a China. Isso aí, em teoria, tá, é o aumento das vendas de minério de ferro da Austrália para a China nos últimos anos. E se você pegar, né, entre os anos 2008 a 2012, o crescimento foi absurdo, foi muito grande. Eu já começo a aula através desse gráfico, tá? Porque esse gráfico fala pra gente o seguinte, caramba, olha, deve haver um minério de ferro muito grande na Austrália. E de fato tem, tá? Eu vou mostrar uma foto para vocês e dar um panorama para vocês o quão a Austrália tem de minério de ferro. É uma coisa gigantesca, tá? Mas, ao mesmo tempo, você vê uma imagem que está mostrando para vocês aí o aumento de exportação de ferro para a China, da Austrália. E aí fica a pergunta, bom, como qualquer recurso não renovável, o ferro também é um deles, uma hora ele acaba. E quando acabar, o que será da economia australiana? Afinal, a Austrália tem condições de manter sua economia funcionando sem ferro, por exemplo? E é isso que a gente vai procurar responder hoje, tá? Vamos lá, falar dos principais aspectos aí da Nova Zelândia e Austrália. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que quando a gente fala de Austrália, tá? Desculpa, tô tirando a chave do meu bolso aqui que tá me pinicando, tá deselegante. Então a primeira coisa que eu sou obrigado a lembrar quando eu falo de Austrália é primeiro da ovinocultura. A ovinocultura, por exemplo, tá, é uma das principais atividades econômicas dentro da Austrália e de forma geral da Oceania. Tá? Tem uma explicação para isso. Como a Oceania era muito distante do mercado inglês, havia um grande receio de fazer a pecuária, por exemplo, dentro da Oceania, e ao exportar aquela pecuária, aquela carne de corte, né, aquela carne de corte para a Inglaterra, você teria, por exemplo, a carne estragada. Isso era uma coisa que preocupava muito a Inglaterra, que colonizou, lembremos disso sempre, tá? Que colonizou a Austrália. Então, o que você vai escolher? Né? Você acaba escolhendo, então, ali uma atividade que não seja perecível, que não estrague com o tempo. E uma das atividades que permitia a lucratividade da Inglaterra com a Oceania, sem ter essa questão, tá, de estragar ou não o produto, é a lã. A lã vai ser uma das coisas que mais rende dinheiro até hoje na Austrália. Tá? Isso, por exemplo, é uma ovelha gigantesca, muito peluda, né? E, enfim, eu não sei se deve pra falar lãzuda, né? Mas enfim, tem bastante lã, né? E, enfim, é uma das atividades que mais hoje gera recursos dentro da Austrália, tá? Pessoal, a exploração de ouro também foi muito importante. Ao longo do século XIX, a maior parte das pessoas que foram para a Austrália da Inglaterra tinham a ver com duas coisas, tá? A primeira, lembrando sempre que a Austrália era uma colônia penal, tá? Então a galera que era presa, que era chamada escória da sociedade, ia para a Austrália para poder, né, ser presa ali numa região distante, chamada, portanto, ali de colônia penal. Ok? Que era uma colônia de pessoas presas, pessoas condenadas. E ao mesmo tempo também foram muitos exploradores de ouro. Então, inclusive, a exploração de ouro foi uma das coisas que mais marcou ao longo do tempo a Oceania. Tá? Isso fez com que a Oceania crescesse de uma forma muito intensa. Lembrando que a Austrália e a Nova Zelândia são os principais exemplos disso. E eu tenho um exemplo aqui de um senhor, né, que aparentemente na Austrália ele acha uma pepita de ouro desse tamanho aqui. Eu não sei se você tem dimensão do quanto custa um ouro, mas isso aqui deve ser pelo menos mais de 3 quilos de ouro. Isso aqui são milhões e milhões e mais alguns milhões na mão dele. Tá? Isso é uma coisa absurda. Assim. Se você encontrar isso na sua vida, você está feito. Tá? Você tem a Mega Sena, você tirou... Que Mega Sena? Que péssimo exemplo. Vamos falar, por exemplo, aqui da... caramba. Sei lá. Mega Sena. Pode ser Mega Sena. Tá bom, vai, não achei nenhum exemplo melhor. Se você acertar na Mega Sena, tá? Tá na Mega Sena. Isso aqui é pouco. Isso aqui, na verdade, a Mega Sena é pouco perante esse ouro, tá? Só pra te dar uma noção. Beleza. A agricultura é muito forte,
tá? Já falamos sobre o ouro, tá? Já falamos sobre a ovinocultura. Se sair um pouco torto, não entenda mal, é o mouse, né? Temos o carvão também como uma grande importância dentro da Austrália. E aí, pessoal, uma das coisas que mais também rende dinheiro dentro daquela região é o minério de ferro, tá? Isso aqui é uma foto que, claro, talvez não elenque tanto, sobre a importância do ferro para a Austrália. Tá? Vamos imaginar que isso aqui, por exemplo, né, que a gente está vendo aqui, claro, é um trem que eventualmente pode chegar a ter mais de 330 vagões. Mas eu quero que você ignore o trem que está no primeiro plano, eu quero que você olhe o segundo plano. Olha só os montes de ferro que já estão, né, minerados para poder entrar no trem. É uma coisa muito grande, tá? Inclusive, algumas boas oportunidades no país de ganhos de salários razoáveis, tá? Que você tem uma vida boa ganhando ali o dólar australiano, com a questão da mineração. Inclusive, parece que nos últimos anos havia uma deficiência de médicos e enfermeiros no país, e parece que também de algumas outras áreas pequenas, porque a galera fazia o quê? Se formava e ia para a ferrovia, para poder ganhar dinheiro com a mineração. Né? Então é um setor que paga muito bem na Austrália e hoje é responsável por boa parte do PIB australiano. Tá? O ouro ainda também é uma coisa que você ainda consegue explorar na Austrália, mas nada hoje comparado com o minério de ferro. Tá? Na Nova Zelândia, pessoal, não é tão diferente assim. Bom, nós temos a pecuária, né? Nós temos ali tanto de ovinos quanto de bovinos, ok? Algumas indústrias de transformação. O que significa essa indústria de transformação, gente? Essa indústria, na verdade, de transformação, ela vai transformar tanto o carvão, quanto o ferro, quanto, eventualmente, aqui, é claro, o ouro da região. Então, por exemplo, eu falo aqui de siderúrgica, tá? Petroquímicas, metalúrgica, que pegam essas riquezas da região e transformam em algum produto que tenha mais valor agregado no mercado externo, tá? Bobinas de aço, mercadorias, máquinas nem tanto, tá? Mas o ferro, o aço, o petróleo, tá? No caso a gasolina, enfim, você tem condições dessa transformação dentro da Oceania, beleza? Aí eu tenho também, claro, as hortaliças, né? Muita pesca natural, a Nova Zelândia é uma ilha, né? Não é cultivo, né? Mas o desenvolvimento da atividade de pesca, tá? Enfim, tá muito ligado também à silvicultura, e a extração mineral, ok? Também, bem como a Austrália, a Nova Zelândia tem muito carvão e também tem alguma coisa de ferro. Beleza. Pessoal, para a gente entender o que seria a Oceania em termos de desenvolvimento, eu sou obrigado a te falar de um programa, né, de um termo, na verdade, chamado de Commonwealth. O que seria Commonwealth? Ela, na verdade, é um conjunto de países, tá, formados por ex-colônias inglesas. Então, os países que hoje são países, né, mas que antigamente eram colônias, que a Inglaterra fundou ao longo do século XVIII, século XIX, até mesmo século XVII, hoje fazem parte de uma organização considerada, né, e conhecida, é claro, como Commonwealth. É basicamente como se fosse um poderio em comum, tá? Uma riqueza em comum. A ideia é que essas ex-colônias inglesas partilhem com a Inglaterra de alguns valores, de alguns debates, de algumas propostas políticas e econômicas, por exemplo. E aí a tendência é que esses países tenham ajuda também da Inglaterra financeira, tá? Para que eles consigam se desenvolver. Bom, todos os países que fazem parte da Commonwealth se desenvolveram? De forma alguma. Né? Você está vendo, por exemplo, no teu mapa aí, países ali como Angola, África do Sul, Índia, que alguns cresceram, é claro, mas não é exatamente um conjunto de países que você possa falar, nossa, que desenvolvimento, que maravilha. Agora, a Austrália tá? E recebeu grande apoio da Inglaterra também para que se tornasse o que é hoje, tá? Dentro da Oceania, não é só a Austrália, mas, por exemplo, também a Nova Zelândia, o Kiribati, Papua Nova Guiné, a Ilha de Samoa, né? Só uma observação muito rápido, eu não estou mostrando aqui a imagem para vocês, gente, mas a Ilha de Samoa, para quem conhece Velozes e Furiosos, o Velozes e Furiosos 8 é passado exatamente no final do filme, né? Quando o The Rock lá, o Dwayne Johnson, né, o grandão, quando ele vai para a ilha onde a família dele mora, onde a mãe dele mora, é a Ilha de Samoa, tá? E aí eles mostram a cultura haka, que a gente falou daquela coisa toda, né, de bater no peito, fazer enfim, eu não vou ficar imitando aqui não, porque eu vou pagar um mico absurdo, tá? Mas a Ilha de Samoa, por exemplo, tem muito a ver com isso. Beleza. Aí, seguindo adiante, gente, eu tenho também a industrialização da Austrália. Esse é um ponto curioso e um ponto importante. Por quê? Porque quando a gente fala de industrialização australiana, tá? A indústria australiana era basicamente nada até o século XX.
eu tomar uma água aqui rapidinho. Pessoal, a industrialização australiana, tá, era nada. Só que a partir do século XX, eu vou, sobretudo, focar em 1929, a Austrália, ela passa por um processo que está todo mundo passando junto, que é o quê? Crise de 1929. Gente, essa crise, ela basicamente gerou, tá, uma ruptura da economia internacional já naquele momento, onde o mundo nem era exatamente tão globalizado como ele é hoje. Aliás, não chegava a 1/100º do que é hoje. E aí, veja, quando a Austrália passa por isso, ela é obrigada a cair no que nós conhecemos, tanto dar uma olhada mais rápida aqui para não tomar muito tempo, às vezes eu como as palavras, né? Mas veja, ela acaba caindo no que a gente conhece como substituição de importações. O que é uma substituição de importações? É você deixar de importar para começar a produzir no seu próprio país. Tá? O Brasil também passou por isso, tá? E não só o Brasil, mas também, claro, a Austrália. E a Austrália vai fazer o quê? Bom, já que eu não posso mais importar, o mundo está em crise, eu mesmo vou começar a produzir. E aí ela começa a investir em petroquímicas, em indústrias mineradoras, tá? E assim a Austrália começa então a bombar. Mas um dos pontos importantes sobre o desenvolvimento australiano, por exemplo, que também está muito linkado à Nova Zelândia, tá? Eram políticas ali muito parecidas. Tem a ver, por exemplo, em primeiro lugar, salários mínimos, tá? O governo começa a estimular para que todo mundo ganhe ao menos um salário mínimo, porque assim, afinal de contas, claro que as pessoas não ganhavam de graça, tinham que trabalhar para isso. Mas trabalhando, tendo salário, né? E o salário está muito ligado ao trabalho, as pessoas ganharam no mínimo um salário que começasse a favorecer a população a consumir. E aí, na verdade, o governo vai fazer isso para quê? Para, na verdade, impulsionar a economia, né? Então, além da questão do salário mínimo, que se torna um processo fundamental no desenvolvimento do mercado consumidor e produtor da Austrália, eu também vou ter o quê? Uma industrialização na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial foi fundamental para a Austrália. Por que a Austrália fazia? Gente, a Austrália tá colada quase, né? Um dos principais polos onde o conflito acontecia na Segunda Guerra Mundial. Então, da Austrália, por exemplo, haviam plataformas e ainda existem plataformas americanas militares dentro da Austrália, que dali faziam o quê? Conseguiam chegar, tá, a países como o Japão, por exemplo, para atacá-lo. Né? Não só os Estados Unidos, mas a Inglaterra, sobretudo, né, que foi, claro, metrópole da Austrália, também tinha plataforma ali. Então, veja, os esforços de guerra, a produção de tanques, armas, roupas para a guerra, por exemplo, catapultam o processo industrial australiano, tá? Sendo que, até hoje, o grande foco da economia australiana, a partir da indústria, é na extração mineral, beleza? E nessas indústrias, então, nós já tínhamos falado quando nós falamos de Nova Zelândia, tá? Que são as indústrias de beneficiamento. Estou falando aqui de petroquímicas, siderúrgicas e por aí vai, ok? Pessoal, agora, ponto 4, né? Comércio e serviços na Oceania. Quando a gente falar de serviços e comércio na Oceania, pessoal, setor terciário, né? Muitas indústrias estão localizadas na Ásia, tá? Por exemplo, naquela região da Ásia, com sede na Oceania, que no caso é na Austrália, ok? Por quê? Porque eu tenho uma mão de obra muito qualificada, que eu tenho profissionais, lógico, bem qualificados, né? Que tem uma boa capacidade de falar inglês e falam inglês fluentemente, né? A língua oficial da Austrália é, por exemplo, o inglês. E aí, alguns serviços de consultoria, auditoria, enfim, setor de turismo, educação muito forte, tá? A parte de serviços, e aí eu me refiro até à saúde, por exemplo, até a professores, é tradicionalmente muito boa, tá? E também hoje, na verdade, não só é muito boa, mas é o maior resultado do PIB do país, ok? Na verdade, hoje o PIB do país, no caso da Austrália, tá? Da Nova Zelândia também um pouco menos, mas em todo caso os dois têm uma grande dívida com o setor terciário, né? No sentido de que é o setor terciário que favorece o desenvolvimento do PIB dos dois países. Legal? E aí é interessante, gente, que a gente tem que pensar o seguinte: ao longo do tempo do século XX, tá? Ao longo do século XX, de forma geral, o governo fez investimento muito maciço em algumas frentes, como, por exemplo, tá? A educação, a saúde e a infraestrutura. É interessante pensar nisso porque o governo ele foi investindo ao longo do tempo em uma formação de uma mão de obra muito boa, uma saúde em que todo mundo consegue gozar
tá? Mesmo um serviço público australiano, de uma saúde que você consiga ao menos sobreviver, ok? Não estou te falando que é perfeito, porque também não é, mas as pessoas conseguem ter um acesso ali a condições mínimas de saúde que permitam a elas, pelo menos, viver de uma boa qualidade. Não digo excelente, mas pelo menos em boa. E uma boa infraestrutura, então um bom cenário de ferrovias, de rodovias, de esgoto, de saneamento, o que vai fazer com que a população consiga ter estrutura para se qualificar, para se formar, para ter felicidade no país, para investir no próprio país e também para que empresas de outros países tenham interesse em migrar para a Oceania. Né? Aliás, não só as empresas, as pessoas também. Eu tenho uma colega minha, por exemplo, que voltou da Austrália. Ela voltou porque era obrigada, ela fez um ano de intercâmbio na Austrália, mas ela me fala assim, olha, Menezes, se eu pudesse eu não voltaria, porque é uma qualidade de vida que, gente, não importa a classe social que você pertença, tá? É uma qualidade de vida que a gente não conhece de forma geral no Brasil. Né? E aí você conta em governo fazendo planejamento de longo prazo para pelo menos setores como educação, saúde e infraestrutura, você inclusive vai favorecer que no longo prazo você tenha a atração de empresas, a atração de investimentos, a atração de pessoas que podem inclusive colaborar para o maior crescimento do teu país. Então o governo ele é fundamental na lógica de desenvolvimento. Né? Bons governos têm planos de longo prazo e pensam sempre no longo prazo, né? Diferentemente de alguns países que vocês talvez conheça. Para a gente começar a fechar, naquela região, apesar dos dois países, né, Nova Zelândia e Austrália, serem a referência econômica da Oceania, nós temos também outros países do bloco dentro do que a gente chama de APEC. Né? O que é a APEC? A APEC, pessoal, é um bloco econômico, né? Na verdade o nome desse bloco econômico é Cooperação Econômica na Ásia e Pacífico, ok? Que veja, a ideia desse bloco é fazer o quê? Na verdade, os países daquela região ali, considerando a Oceania, considerando a Ásia, inclusive o oeste da América, né? Pegando países como até o próprio Peru, Chile, Estados Unidos, Canadá, troquem entre eles. Não é uma obrigação ninguém trocar ali entre eles, mas é uma preferência. Né? Ou seja, se, por exemplo, a Austrália for optar em trocar entre Brasil e Chile, tá? Em termos de mercadoria, for importar, exportar coisas para aquele país, ele vai tentar dar uma preferência para o Chile e haverá, né, é bem provável que haja, isenções nos impostos, nas tarifas, tudo bem? Então esse é o grande ponto. Mas agora, não dá muito certo, né? Porque, como são países muito diferentes, vou dar uma ideia, por exemplo, não sei, Brunei, por exemplo. Gente, Brunei não tem nada a ver, vamos supor, com o Japão. E aí, muitas vezes, se Brunei, por exemplo, começar a receber muitos investimentos do Japão, muitas importações do Japão, é muito difícil que alguma indústria em Brunei consiga ser produtivo o suficiente, ser competitivo o suficiente para a indústria de Brunei mandar suas mercadorias para o mercado japonês. Quer dizer, pode ser que Brunei não consiga exportar nada porque o Japão já tenha tudo. E aí eu tenho uma desigualdade do ponto de vista comercial. Por isso que esse bloco não tem dado muito certo. Né? E aí vamos lembrar o seguinte, gente, quando a gente fala de bloco econômico, a tendência é sempre que os países que se assemelham muito, que se parecem muito, têm uma tendência de se aproximarem. Em termos de desenvolvimento, em termos de economia, em termos de população, cultura. Porque quando há uma diferença brutal entre um país e outro, a tendência é que haja uma desigualdade do ponto de vista comercial, cultural, tá? E é claro, econômico. Vamos lembrar só um exemplo básico para explicar a vocês. Lembra do caso do NAFTA, que é um bloco econômico que está incluso ali os Estados Unidos, né, o Canadá e o México. Bom, Canadá e Estados Unidos, apesar de não terem livre circulação de fronteira entre eles, no sentido de circulação de pessoas, né, o canadense entra nos Estados Unidos com muita tranquilidade. E é até bem visto quando isso acontece. As economias trocam muito, né? A economia canadense vende para a americana vende para a canadense. E o México? O México, tudo bem, tem uma troca comercial, ok. Mas e as pessoas? Não há uma troca razoável, há muita imigração ilegal, porque o bloco, querendo ou não, aproxima os países, e nesse caso tem uma diferença gritante entre México e Estados Unidos, e a tendência é que haja um processo xenofóbico também no país mais rico do bloco, que recebe a população mais pobre. Apesar do NAFTA não ter livre circulação de pessoas entre suas fronteiras,
o fato é que muita gente do México acaba migrando para os Estados Unidos por causa, né, da própria fronteira ali, que é muito próxima. Tem uma coisa interessante na PEC, pessoal, que é o seguinte: muita gente vai acabar utilizando a PEC para vender drogas dos países ali, como por exemplo a Papua Nova Guiné, Indonésia, Malásia, para a Oceania, já que ali é um mercado que ganha bem e pode ser um mercado consumidor de drogas. E aí hoje a Austrália tem tentado o tempo todo frear tanto a imigração quanto as trocas econômicas com aqueles países por receio da questão ali das drogas naquela região, ok? Então, para a gente fechar nossa aula de hoje, pessoal, eu quero que você se pergunte depois dessa aula para ver se ficou claro para você o que você aprendeu comigo aqui até agora, tá? 1. Qual é a maior fonte de economia da Oceania? 2. O que é a Commonwealth? 3. Qual é a relação entre a mineração e o desenvolvimento econômico do país? 4. O que foi o processo conhecido como substituição de importações, cuja Austrália enfrentou nas décadas de 30 e 40? 5. Como o governo se torna fundamental para o desenvolvimento de um país, a exemplo do que aconteceu na Austrália? 6. O que é a PEC? E 7. Pode-se dizer que a PEC funciona? Tá? Então são perguntas muito importantes para compreender se você entendeu tudo que eu já falei até aqui, tá legal? Por hoje então é isso, amores. Um abraço para todos vocês, tá? E até a próxima.